Em transmissão ao vivo, o deputado estadual Coronel Sandro assestou como Bolsonaro está causando uma revolução na infraestrutura, na agricultura e na economia, ao indicar ministros técnicos que são norteados por decisões de Estado e não de governo. Conforme o parlamentar, o presidente está causando impacto substancial ao privilegiar os interesses da população e não de grupos políticos. Sandro encetou: graças a Deus, nesta crise tivemos o presidente Jair Bolsonaro. Se tivéssemos como presidente alguém da esquerda, o Brasil estaria na miséria e muito propício a caminhar a passos largos para o socialismo e o comunismo. Graças a Deus, Bolsonaro é o nosso presidente e fez uma gestão incrível, pagando todas as contas e sempre acertando. A prova disso é a popularidade dele superar os 50%. Governadores e prefeitos bandidos, muitos desviaram dinheiro, precisam ir para a cadeia. Ademais, ele explicou como petistas exploravam obras paradas eleitoralmente. O presidente Bolsonaro e seus ministros, que são muito técnicos, decidiram: não vamos iniciar obras novas, vamos concluir o que está faltando. Não vamos parar no meio do caminho. Nenhum governo fez isso. Ao concluir rodovias, transposição do Rio São Francisco, ferrovias, obras de infraestrutura importantes, o que ele vai fazer? Está prevista a conclusão de 33 obras paradas. Nos governos do PT, em toda eleição, essas obras eram utilizadas para angariar votos e enganar as pessoas. Neste contexto, ele ressaltou o diferencial do governo Bolsonaro. Isso é política de Estado e não de governo. O presidente Jair Bolsonaro está sendo estadista e está economizando recursos. Ele está fazendo com que a atividade econômica seja aquecida. É algo coerente nessa decisão de Estado que o presidente tomou. Tarcísio, ministra Tereza, Paulo Guedes. Eles querem construir um Brasil para todos os brasileiros. No passado, ministérios eram loteados e as decisões eram tomadas por interesse político, não para atender aos interesses da população. Assista. Graças a Deus, eu sempre digo, Ronei, que nessa crise do Covid-19 nós tínhamos como presidente Jair Bolsonaro. Porque se nós tivéssemos como presidente alguém da esquerda, hoje esse país estava numa miséria muito propício a caminhar a passos largos para o socialismo e para o comunismo. Graças a Deus que o Bolsonaro é o nosso presidente. E fez uma gestão incrível, pagando todas as contas e sempre acertando. A prova disso é que a popularidade dele supera os 50%. Então, assim, em resumo, é isso que eu penso. Governador bandido, prefeito bandido. Muitos desviaram dinheiro. Tem que meter esses caras na cadeia, esse bando de safado. E você falou tudo, Coronel, porque a gente tem visto vários casos assim, tá aparecendo nos jornais, na televisão, de desvio desse recurso que o governo federal mandou de forma abundante, né? O STF retirou o poder do presidente no sentido de que ele não poderia interferir tanto nas questões dos municípios, dos estados. Aí coube aos governadores e prefeitos, e aí o que a gente viu foi uma lambança, né? Belo Horizonte com casos de recursos que foram aplicados em loja de calcinha e coisas absurdas. Não. Ótima lembrança sua. O prefeito Calil de Belo Horizonte mandou cavar, acho que 1.900 covas para enterrar a turma do Covid, e a empresa contratada era especializada em fazer lingerie. Pelo amor de Deus, isso é brincar com a inteligência da gente, né? E eu acho que a esquerda, ela está tão segura, ou estava, não sei, né? Tão segura de que ela teria costa larga, que teria proteção, de que ela cometeu, os excessos foram absurdos mesmo, foram coisas assim que a gente chega a pensar se é falta de maturidade, ou seja o que for, né? Porque a esquerda, assim, com as tentativas, as astúcias deles de tentar fazer coisa errada, eles poderiam ser mais inteligentes. Mas fazer loja de calcinha, de lingerie, é uma coisa absurda. Não tem lógica, né? Não tem, eu não consigo entender. E além disso, Coronel, já que a gente está falando de Belo Horizonte, teve casos aí, inclusive relatados por vereadores da capital, de que recursos públicos da cidade estavam sendo aplicados para ficar fretando jatinho para governador do Pará passear e outras coisas. Você deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso também. Tem lógica um trem desse, não? Isso é um absurdo. Quer dizer, o recurso do Belo Horizontino, do povo que paga o seu imposto, sendo gasto com algo que para a gente não faz o menor sentido. O cara não é de Belo Horizonte, não é mineiro, é um governador de outro estado, que, aliás, infelizmente,
né, a gente sabe da história familiar desse governador. Enfim, Belo Horizonte tem dado grandes exemplos de falta de compromisso com o povo belo-horizontino, com os recursos do povo belo-horizontino. Eu acho que isso tem que acabar esse ano, né, Coronel? Não. O que está acontecendo assim? Como a gente está promovendo uma mudança muito grande e a esquerda acreditava que no Brasil já havia uma situação consolidada, que não estava, né? E graças a Deus nós devemos a tempo. Hoje, eles estão fazendo de tudo para minar a economia, porque minando a economia, você tem o argumento de que o Estado tem que vir fazer o socorro. Só que o Estado não tem recurso suficiente para socorrer nesse nível. Você vê que o presidente Bolsonaro, com o seu governo, pagou 5 parcelas de auxílio emergencial e vai pagar até o final do ano no valor de 300, 5 de 600 e mais, salvo engano, 3 ou 4 de 300. Ninguém no mundo teve um programa de apoio às pessoas mais fragilizadas do que o governo brasileiro. E a esquerda quer que isso continue indefinidamente. Olha, pelo amor de Deus, a gente sabe que não há recurso para fazer isso. Nós temos que retomar as atividades, botar as empresas para funcionar, minimizar a burocracia para as empresas, porque tem que gerar emprego. Eu acredito numa economia livre, numa economia de mercado, sabe, Rony? Para fazer com que o Brasil prospere. O meu sonho é que o Brasil fosse como os Estados Unidos, que a gente chegasse naquele nível, entendeu? De riqueza, de prosperidade, de liberdade. Mas a gente ainda está um pouco longe disso. Só que agora, na política brasileira, entraram em ação os militantes da direita e conservadores, como nós, eu, você e mais 50 milhões por aí, para fazer do Brasil uma grande nação liberal na economia, conservadora nos costumes e que possa fazer com que o Estado promova a felicidade de todos com igualdade, sem discriminação, sem favorecimento de grupos, alguns sejam minoria ou não. Esse é o conceito de liberdade e conceito de igualdade. Não é porque é minoria que tem que ser tratado melhor do que os outros, não. A gente está falando de obras e ações do governo e eu queria que você pontuasse também o que você tem percebido, né, dessas mudanças que o governo Bolsonaro tem promovido pelo país afora. E diga-se de passagem que a gente tem visto com bastante destaque o Nordeste. Tem alguma obra que te chamou mais atenção? O que você pode falar para a gente do que você tem acompanhado? Não uma obra específica, mas aquela conclusão lá no Ceará do canal lá do Rio São Francisco, levando água para lugares que não tinham, aquela chamou atenção. Mas ela é só uma das... Você sabe qual foi a política, a decisão mais inteligente que o presidente tomou com seus ministros, que são muito técnicos? Espera aí. Nós não podemos iniciar obra nova, não, para parar no meio do caminho. Vamos concluir o que está faltando. Que nenhum governo fez isso. Então, ao concluir rodovias, canalização do Rio São Francisco, transposição do Rio São Francisco, ferrovias, obras de infraestrutura importantes, concluir. Algumas faltavam pouca coisa para concluir, outras faltam muito. O que ele vai fazer? Nesse segundo semestre aqui está a previsão da conclusão de 33 obras que estavam paradas, que nos governos anteriores, do PT principalmente, toda a eleição era utilizada para angariar voto e enganar as pessoas. Agora o presidente vai concluir essas obras que deveriam ter sido concluídas há muito tempo, Rony. Então, isso é política de Estado, não de governo. Governos passam, o Estado brasileiro permanece. O presidente está sendo estadista e está economizando recurso, porque se ele termina uma obra importante, como uma rodovia, que é necessária para o escoamento da produção de grãos, de produtos de determinada região até o porto, ora, ele está fazendo com que a atividade econômica seja aquecida e que o Brasil aumente as suas divisas com a exportação de produtos. Mas se a estrada não permite que se chegue até lá a quantidade suficiente,
nós temos uma redução, uma retração na atividade econômica. Então, isso é que eu acho assim, o mais bacana, assim, o mais coerente na decisão de Estado que o presidente Bolsonaro tomou. E aí, ao lado dele, alguns ministros que eu destaco aqui, o ministro Tarcísio de Freitas, a ministra da Agricultura, o ministro Paulo Guedes. Então, só para citar esses três, mas a grande maioria é tudo técnico. Eles querem construir um Brasil para todos os brasileiros, que infelizmente no passado, ministérios eram loteados para o partido A, B ou C, e aí as decisões eram tomadas de acordo com o interesse político e não para atender o interesse da população. Essa é uma das grandes diferenças do governo Bolsonaro para os governos anteriores, aqueles que o antecederam. O governo, ele fez obras que realmente chamam atenção. E aí, quando você pega sentido do Espírito Santo, eu tive que parar o carro para ver a espessura do asfalto que está se fazendo. E é com cimento mesmo, é um negócio impressionante. Não é essas camadas que eles jogam por cima ali, que depois chove. Aquilo ali, eles estão falando que é coisa para 50 anos, aquele negócio não acaba. Você chegou a ver isso? Não acaba, não. Eu acompanho a mesma coisa, que eu viajo constantemente na BR-381, que está sendo duplicada. Sim. Liga Belo Horizonte a Governador Valadares. É uma camada de asfalto e com concreto ali, porque só se cair uma bomba atômica, porque pode estar 50 anos nisso. Muito bem feita, uma duplicação top de linha, dá gosto de passar. Está ainda em conclusão, não terminou tudo, não. Sim. Mas isso é a prova de que, quando você toma uma decisão técnica para empregar o recurso público, ela produz resultados. E isso está deixando a oposição e a esquerda muito irritado. Sim. Aí o argumento da esquerda da oposição, mas a obra foi começada pelo Lula. Pô, foi começada pelo Lula há 20 anos no governo dele. E a merda do PT não terminou a obra. E sempre usando a obra em período eleitoral. Então, agora o governo Bolsonaro está terminando. E como ele não deixa roubar e também não rouba, o recurso é suficiente. Isso é que encanta no governo Bolsonaro. E apesar de toda a oposição da imprensa que não divulga, só fala coisas negativas, mas só que a gente na rede social está cuidando de divulgar isso. A minha rede social, para você ter uma ideia, Ronei, eu coloquei à disposição do governo Bolsonaro para divulgar o que é positivo que esse governo está fazendo. Às vezes, eu poderia estar divulgando muitas das coisas que eu faço no parlamento, muitas das minhas ações, mas eu acho uma grande justiça que estão fazendo com o presidente, com o governo dele, que eu estou usando a minha rede para dar as notícias boas do governo Bolsonaro. E a grande maioria dos bolsonaristas, dos deputados que têm mandato, estão fazendo isso, para que a informação chegue até as pessoas, cada um contribuindo ali dentro do seu número de seguidores, sabe? Eu fico muito orgulhoso de estar podendo fazer isso para o presidente.